Sejam muito bem-vindos à live Resultado do Campo de Batalha. E hoje eu estou aqui com meu aluno, amigo, mentorado, cliente, um pouco de tudo isso daí, Vinícius Gimenez, da LVG Segurança de Macaé. E Gimenez, se apresenta aí, quem que é o Vinícius Gimenez aí na fila do pão, cara? Amém. Vinícius é filho de Deus, né? Sou um filho de Deus, sou servo de Jesus, sou casado, 42 anos de idade, tenho buscado me desenvolver como pessoa, como ser humano, como marido, como discípulo, como empresário. Eu acho que a gente se envolve um pouco em tudo, né? Porque acredito que quando a gente investe em nós mesmos, a gente acaba se desenvolvendo em várias áreas, né? Então, eu acredito que o segredo da vida está no ser humano, né? Servir pessoas, acho que é um propósito de vida. E isso precisa começar dentro de casa, né? Começar de mim, da minha família, e para a gente poder estar capacitado para poder servir outras pessoas. Show. Então, o Vinícius é filho de Deus, casado, 42 anos, empresário, sonhador, tenho grandes sonhos. Eu creio que o que Deus tem preparado para cada um de nós são coisas grandes, então eu busco sonhar grande. E creio que estou no caminho para a realização desses sonhos, né? Da concretização desses sonhos, né? Sonhos são metas, objetivos, né? E não acontece se não tiver, se a gente não fizer a nossa parte. Então, tenho trabalhado bastante para conseguir, evoluir como ser humano e alcançar os resultados que eu espero. Show. Cara, aqui nesse programa eu tô trazendo pessoas que têm resultado. Porque tem muita gente que fala muito, mas fala de algo que viu em livro, fala de algo que viu os outros falando, mas que não aplica, né? Então, o nome é exatamente Resultado do Campo de Batalha para isso, para trazer gente que a vida não foi tão fácil desde o primeiro momento, mas que hoje, de alguma forma, tá mudando o resultado, né? E eu procuro trazer principalmente os meus alunos faixa preta, os caras que já faturam mais de 100 mil, e eu quero a tua confirmação. Cara, dentro da segurança eletrônica, hoje você já fatura mais de 100 mil? Você já é um faixa preta? Sim, graças a Deus. Há quanto E tempo a tu é faixa mentoria, preta? Tu né? lembra? Quando tu recebeu a Oi? primeira placa de faixa preta? Rapaz, foi ano passado, né? Foi ano A passado. primeira foi Oficialmente ano foi ano passado, passado, né? aí esse ano a gente teve no evento, recebi novamente a placa, né? Foi. Já tá na hora de trocar, mas ainda não foi oficializado, né? Rapaz, já tá na hora, né? A faixa já subiu já, né? Já tem uma graduação ali, né? Eu nem sei como é que fala isso na faixa. Vai ser preta de primeiro grau. Tu foi o primeiro a atingir, né, cara? Então me complicou um Pronto. pouquinho, que eu ainda não tinha pronta a placa. Ano que vem tu vai ter. Não, tá tranquilo, graças a Deus. Show. Cara, me diz Cara, um eu negócio. sou. Tu até já deu um spoiler aqui que tu começou em 2007 na segurança eletrônica, né? Como tu começou? De onde tu veio, cara? Porque assim, segurança eletrônica, uma das coisas que a gente sempre fala é que ela não tem filtro de entrada, né? Teoricamente, qualquer um pode começar. Mas por que segurança eletrônica, cara? Como tu começou? Então, eu sou de Arraial do Cabo, né? Moro em Macaé desde 2007, mas eu sou de Arraial do Cabo. Arraial do Cabo era uma cidade de pescadores, né? Uma cidade linda demais. Eu não sei se você conhece Arraial do Cabo. É uma Não, não cidade conheço, cara. linda. Tem assim, se eu não me engano, uma das praias lá está entre as 10 mais bonitas do mundo, que é a Praia da Ilha do Farol. Então, só que sempre foi uma cidade de pescadores, sem muito campo de trabalho, né? Vamos dizer Tipo, ou tu assim. vive da pesca ou não tem muito caminho para seguir. Na época ainda tinha um turismo, mas era um turismo mais de final de ano, de feriado. Hoje, se tu for em Arraial, terça-feira a cidade está lotada, porque hoje já é muito divulgado, então deixou de ser uma cidadezinha de pescadores, se tornou uma cidade turística, né? Legal. Recebe gente do mundo inteiro, né? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então eu sou de Arraial do Cabo. E nessa época
Eu já trabalhei numa imobiliária, com administração de condomínio, já trabalhei com venda e locação de imóveis nessa imobiliária. Acho que foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Trabalhava na praia, trabalhava em quiosques, né? Sempre fiz o meu corre desde 12, 13 anos, eu sempre busquei trabalhar. E e aí eu recebi, às vezes, convite da minha tia, que morava em Macaé, para vir trabalhar aqui, né? Capital do petróleo, aquela coisa toda. Na época a cidade estava crescendo muito no mercado offshore. E eu trabalhava, nessa época, eu trabalhava numa portaria, né? De porteiro, vigilante. E Não, até que tu a já teve o empresa outro lado, então. Então, tu já foi já porteiro tive do outro vigilante, lado. assim. Pô, tu tem carinha de vigilante, cara. É... Só que na minha época não tinha cancela automática, não, filhão. Eram duas cancelas de 5 metros, tinha que empurrar no braço, era tenso. Era tenso, era a noite toda, o dia todo, quando Tinha um eu trabalhava com contrapeso, esse assim, né? moleque de 12. Tinha um contrapeso na cancela, né? Não, ela era pivotante. Ah, era Era pivotante, pivotante. empurrar, e cara, eu não podia ficar aberto de jeito nenhum, senão o síndico ficava louco lá. Mas enfim, aí acabou, a empresa perdeu o contrato e tal. Na época acho que era GP Segurança, nem sei, acho que existe ainda GP. E aí eu falei, já agora eu vou partir para Macaé, né? E aí eu vim para Macaé com o intuito de estudar e trabalhar. E aí eu fiquei aqui um tempo na casa da minha tia. Comecei a trabalhar numa empresa de telecomunicações muito conhecida da cidade, que sim, muita gente que vem de fora acaba trabalhando nela porque é um mercado, precisa, né, ter um fluxo alto de colaboradores, de atendentes. E aí, nesse tempo, eu comecei a trabalhar nessa empresa. A minha tia trabalhava na imobiliária, ela tinha uma imobiliária de locação e venda, né? Não trabalhava com administração de condomínio, mas fazia locação e venda. E aí, Uhum, comecei a trabalhar em paralelo, porque na empresa de telecomunicações eram 6 horas por dia. Então eu pegava de manhã, eu não lembro se 6 da manhã ou 7, trabalhava até o período do início da tarde, e aí saía e ia para a imobiliária. E aí ficava nessa, nos dois, e aí só que o marido da dona da imobiliária, ele tinha uma empresa de segurança eletrônica, era tipo uma casa, tinha o escritório da imobiliária e tinha a empresa do cara no mesmo lugar. uhum, E o meu primo trabalhava na parte de segurança eletrônica. uhum, E aí eu comecei a ver aquilo e tal, eu falei, pô, cara, isso aí é bacana, né? E comecei a olhar, eu conversava muito com ele, é um primo irmão, né? Vamos dizer assim. uhum, E aí eu trabalhei alguns meses, aí eu saí da empresa de telecomunicações, comecei a trabalhar em tempo integral na imobiliária. E aí fiquei mais próximo do pessoal, do marido, da dona e tal. Mostrei interesse e aí surgiu a oportunidade. Trabalhei, aí comecei a trabalhar com ele nessa parte de segurança eletrônica, aprendi um pouco. Na verdade, trabalhei alguns meses com ele, cara, e depois aí eu fazia curso de mecatrônica, né? Eu sou formado em técnico em mecatrônica. E aí eu trabalhei alguns meses com ele e depois parti para trabalhar por conta própria, eu e meu primo. uhum, E aí, cara, começou a batalha. Fizemos uns panfletinhos impressos, tinha um amigo que trabalhava com informática e tal, ajudou bastante a gente. Aí começou boca a boca, distribuição de panfleto, né? Mas eu falo panfleto, é aquele papel A4 impresso, né? Com algumas informações ali, número de telefone e tal. E aí nós começamos a ir atrás, começamos como sócios, né? Só que a gente era muito louco, né, cara? A gente vivia só na zoeira, farra, bebedeira, Isso foi em enfim. 2007, então nós estamos falando por 2007, 18 anos atrás. 2007 para 24 2008. anos tu tinha nessa faixa aí. Aí, o que que acontece? Aí a gente começou, de certa forma, a crescer e atender empresas. Aí a gente precisou da entrada no CNPJ. A gente tinha um amigo que emitia nota para gente na época. Só que a gente começou a falar, pô, a gente vai ter que abrir um CNPJ, né? E eu lembro quando a gente foi na contadora, cara, pô, dois garotão sem noção de nada de administração de empresa. Tipo assim, a gente quer ganhar dinheiro. Aham. Vambora, chegamos na contadora para abrir a empresa.
A gente sabia nem o que que era capital de giro, pô. Aí ela, quanto que vai ser de capital de giro? Eu falei, o que que Capital, é não, isso? capital social, capital social. É, capital social. Qual capital social? Eu falei, o que que é isso? Aí ela explicou pra gente lá e tal. Eu falei, não, Dela, tem daí nada não, provavelmente ela mas fez igual o meu fez. Ah, bota 10 mil aí que tá tudo certo. é isso aí, não, vou botar 10 mil, é isso mesmo. Aí eu falei, não, fica tranquila que a gente tem dinheiro pra te pagar, mas isso aí a gente não sabe o que que é, não. Aí, cara, a gente começou a atender empresas, condomínios, né? A gente começou a crescer. Na época, a gente abriu a Atitude Segurança Eletrônica. Tudo no boca, até então, tudo no boca a boca. É, não tinha gestão não. A gente começou a crescer assim, muito contato. E foi uma época que o mercado offshore tava explodindo na cidade. Uhum, Cara, eu costumo dar exemplo assim, um serviço que hoje a gente ganha R$ 1.000, na época ganhava 10, pô. uhum. Era Cara, surreal. A cidade para tu ter era. ideia, tu falou 2007, né? Eu não perde tua linha de raciocínio, mas assim, só para corroborar com o que tu tá falando. 2007 foi quando eu abri a Active, então foi antes disso. 2003, 2002, mais ou menos. Cara, eu cheguei aí para Macaé fazer serviço para Petrobras, para tu ter ideia. Ó, De tão que forte que doideira. tava, Petrobras, Transpetro. Cheguei a fazer orçamento Sim. em plataforma aí, cara. Saía daqui para ir para Macaé para fazer orçamento e fazer alguns projetos aí na região, cara. De tão aquecido que tava esse momento aí. Tava, tava. Então, assim, aí a gente começou, só que como eu falei, a gente era muito, tipo assim, muito louco. Eu sempre fui um cara muito responsável com os compromissos. Uhum, Mas, pô, virava à noite, na noitada, chegava às vezes de manhã no cliente, pô, cheiro de bebida, aquela coisa toda. Mas eu sempre, por mais que fosse muito louco, eu sempre corri com os compromissos. E o uhum, meu primo era diferente. Ele só era louco. Ele era louco em todo sentido. Então, a gente começou a ter muito embate, porque, pô, a gente tinha cliente, a gente fazia atendimento em Arraial do Cabo também, porque eu tinha contato lá de imobiliário, alguns amigos, então indicaram alguns condomínios. E aí a gente começou a ter muito problema nesse sentido, que eu ficava sempre na mão, né? Porque era eu e ele instalando, né? A gente uhum, trazia outros, ou, às vezes, alguns parceiros para ajudar em alguns momentos. Mas era nós dois. E aí no final, por diversas vezes, eu ficava sozinho, ficava na pista. Aí a gente acabou não dando certo nesse sentido. E aí, cara, 2010, 2011, assim, foi um ano assim, muito complicado. Veio crise, veio uma série de coisas, não só na cidade, mas, se não me engano, no Brasil inteiro. E, pô, a gente não tinha gestão nenhuma, né, cara? Então. A gente acabou. A gente já tinha desfeito a sociedade, acho que em 2010, mais ou menos. uhum. E aí a gente começou a ter muito problema de cliente, de Mas, serviço, tipo, né? quando Caiu vocês muito. fizeram a sociedade, os dois continuaram trabalhando com segurança eletrônica ou tu continuou e ele saiu? Qual foi essa saída aí? Então, na verdade, acho que na época os dois continuaram trabalhando, né? Só que A daí gente cada sempre um se foi deu por um bem. caminho e continuou atendendo alguns clientes daí. É, exatamente. Então, assim, a gente sempre se deu bem, pessoalmente, a gente não teve embate. O problema era profissionalmente. Uhum, E aí eu acabei resumindo a história, né? Aí, por fim, 2011, 12 foi um ano muito complicado, tive muitos problemas, fiz uma outra sociedade também que tive dor de cabeça, aí tive muitos prejuízos, que era na parte de alumínio e vidro, né? Então, a gente tinha muita demanda disso também, só que acabei tendo muito problema nisso. pô, E por sociedade, fim, a empresa sociedade acabou quebrando. é um desafio, né, cara? Sociedade, a grande maioria é um desafio para achar um sócio bom, é um desafio para manter, é um desafio para realmente viver uma sociedade, né? Sim. E aí, por fim, a gente quebrou a atitude, né? Tivemos que fechar a empresa. E em 2016 eu recomecei, né, com a LVG. A gente abriu até como MEI, o nome da minha esposa. Aí começamos a caminhar novamente, porque eu acabei ficando desanimado do mercado, tentei outros caminhos, né? Mas acabei em 2016 recomeçando. Uhum, Foram anos difíceis, muito difíceis, né? Porque já estava assim com a mente mais focada, né? Já tinha.
Já estava com mais responsabilidade, já não bebia mais, enfim, Já era um já cara tinha. casado nesse momento, um cara com mais compromissos, né? É, cara, então, o que que acontece? Essa época de 2007, 2010, eu já morava junto com a hoje é minha esposa, né? A gente Hum. morava junto na época. E como eu falei, a gente, cara, tinha uma vida, eu saía todo dia, pô. Eu bebia de segunda a segunda, zoeira. Às vezes saía 7 da manhã para trabalhar, chegava em casa no dia seguinte. Eu E também. era nesse ritmo, cara. É. Gastava o que tinha, o que não tinha. Era um negócio louco. E aí, em 2012, virou uma chave na minha vida, né? Eu tive um encontro com Deus, eu comecei a me convertir. E aí veio uma metanoia, né? Uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Comecei a focar mais nas coisas de Deus, comecei a buscar o Senhor, conhecer. E aí, em 2016, a gente recomeçou com uma mentalidade totalmente diferente, né? Com mais Uhum. centrado, mais família, né? Eu me casei com a minha esposa, né? Graças a Deus, hoje a gente vive muito bem, né? Foi um tempo de aprendizado, né? E perdão, de renúncia, né? Graças a Deus, o Senhor restaurou minha família, meu casamento, que eu acredito que a família é a base da sociedade, é a base de tudo, né? E aí, voltando para 2016, a gente recomeçou com a LVG, só que a gente já tinha um propósito de vida, né? Então, já não era o cara que queria trabalhar para ganhar dinheiro, né, Uhum. somente. Eu entendo que o dinheiro é importante, mas quando a gente tem propósito, entende que o que a gente faz, a nossa especialidade pode ajudar outras pessoas, né, trazer benefícios para outras pessoas, seja de forma individual, uma família, numa residência ou um condomínio, que são várias famílias envolvidas, uma empresa que também existem várias famílias por trás daquilo, né, proteger não só as pessoas, mas o patrimônio delas. Você poder ainda ser recompensado por isso é muito bom, né? Então, eu conversando até com um cliente, que é um cara muito bem sucedido financeiramente, a gente estava fazendo atendimento na casa dele, fizemos uma automação, segurança, uma casa assim muito bacana aqui na cidade. E aí a gente batendo um papo, né? Ele falou algo que eu achei muito. Eu falei, cara, isso é verdade. Ele falou, Vinícius, não existe nada melhor na vida do que você fazer o que ama, ajudar pessoas com isso e no final ser remunerado por isso. Eu Perfeito. falei, cara, é isso aí, pô. Essa é a vida. Você ser apaixonado por aquilo que você faz, você gostar disso, entender que o que você faz ajuda outras pessoas e no final de tudo você é recompensado financeiramente por isso. Então, hoje a gente entende que existe um propósito por trás daquilo que a gente faz e eu falo que a gente não trabalha por dinheiro e a gente tem conseguido implantar essa cultura aqui na empresa, né? Os colaboradores, eles abraçam essa causa com a gente, de entender que a gente precisa fazer o nosso melhor, porque isso traz benefícios para as pessoas que a gente quer realmente ajudar, né, nessa. Que, pô, a pior coisa que tem é a pessoa viver com medo, né, cara? E Sim, o que a gente oferece para o cliente é uma certa proteção, mais segurança, e a gente não quer colocar uma câmera lá para o cara se sentir seguro. A gente quer que a câmera traga resultado de segurança para ele. perfeito. Então, a gente sempre busca fazer o nosso melhor, integrar tecnologias para no final o cliente ter a tranquilidade, ter paz com a família dele, né? Seja na empresa, residência, condomínio, né? Que a gente realmente tenha resultado naquilo que a gente faz. E quando você faz o melhor e você é remunerado por isso, não tem preço, né, cara? E a Só nossa equipe, que graças a Deus, tem entendido isso, né? só que tu deu esse recomeço, vamos dizer assim, essa virada em 2016. A gente se conheceu em 2020, né? 19, E, 20 já, né? sim, Mas de 16 a 20, tipo assim, o propósito estava ok, mas os resultados não estavam de acordo com o propósito, né? Cara, qual sim. que era a tua maior dificuldade nesse momento? Tendo em vista, pô, tu já estava realmente com propósito, já tinha uma cabeça com mais compromisso, mais estruturada.
mas mesmo assim o negócio não estava avançando tanto quanto tu entendia que tinha que avançar, né? O que era o teu maior desafio nesse momento aí, nessa nova fase da tua empresa? Cara, acho que o maior desafio foi realmente a falta de conhecimento em gestão, né? De marketing, de poder escalar o negócio, de alcançar novos clientes, alcançar novos contratos, né? A gente tinha pouquíssimos, na verdade, acho que tinha uns dois contratos, três contratos Ah, na tu até já época. tinha contrato nessa época, então. Tinha, mas assim, não tinha, tipo, pô, eu tenho que arrumar o contrato porque é o contrato que vai Não, me não ajudar a não pagar era as foco, contas. tipo, apareceu, tava lá, É, botou e deu certo e vida que segue. a gente trabalhava com aquilo que surgia, né? Uhum, A gente rodava algumas obras, né? Fazia alguns contatos, mas o que mudou foi mais a visão, né? Visão estratégica, visão de gestão, de crescimento, né? Porque 2016 até 2019 a gente ainda estava meio que capengando, vamos dizer assim, né? Era tipo, trabalhava para tirar um valor ali para bancar a gente, né? Não, ainda não tinha uma visão de empresa, vamos dizer assim. Por mais que já tinha virado uma chave, ainda não tinha uma visão empresarial. Não, uhum, eu tenho que aprender sobre o meio empresarial. Não, eu trabalhava para mim ali, era MEI, emitia nota e tal, mas não tinha esse foco. Em 2019 a gente conseguiu um contrato legal que bancava assim as despesas e tudo mais. E ali a mente começou a abrir. Falou, cara, eu não posso ficar só dependente disso aqui. E aí veio 2020, começou a surgir algumas demandas e tal. E eu falei, cara, eu não. Tá bom. Porque assim, eu vejo que quando tá mal, eu falo assim, até quando você tá mal, você fala, cara, eu preciso de ajuda. O problema do ser humano não é quando ele tá mal, é quando ele tá bem, que ele se acha autossuficiente. Não, ou aqui ele tá tudo acha que tá bem, né? certo, Tipo, ele acha que acha tá que tá bem. bem. E aí eu falei com a minha esposa, falei, cara, não, tá bom, mas não tá bom. Contraditório, né? Mas falei, não, a gente precisa de ajuda, pô. E na minha cabeça era, eu não posso quebrar de novo. Eu Uhum, não posso quebrar de novo. Então eu entendi que eu precisava me capacitar, precisava estudar. E assim eu fiz, comecei a buscar informação, comecei a estudar mais. E entendi que eu precisava de ajuda. E foi quando eu comecei a pesquisar a respeito. E aí eu vi um anúncio da mentoria. E aí comecei a sondar, comecei a analisar, comecei a ver ali o que a mentoria iria oferecer e tal. Aí eu acho que eu cheguei a fazer um contato contigo, aí não fechei no início, né? Acho que eu demorei um pouco a participar da mentoria. E a partir da, aí eu entrei na mentoria e as coisas começaram a andar. Comecei a ver coisas que eu não tinha ideia, pô, como gestão de tráfego, como modelo de proposta, modelo de apresentação. Então, a partir dali, a mente se abriu, né, para um mercado que eu falei, cara, eu não faço parte disso aqui. Então, comecei a aprender e aí a gente começou, inclusive, a aumentar os fechamentos, né, de vendas, de projetos. Automaticamente começaram a surgir projetos maiores, né? A gente fazia serviços pequenos, né? 5, cinco Isso, mil, isso 10 é uma coisa que eu ia mil. te perguntar até, tipo, quem era o teu cliente, né? Porque uma das coisas que obviamente, eu sabendo dos teus resultados, e eu vejo que um dos grandes diferenciais teu realmente é perfil de cliente, né? Então, Sim, porque assim, a mesma qualidade técnica tu tinha antes, a mesma cabeça tu tinha antes, mas tu atendia um perfil de cliente que não te trazia resultado, ou que te sim, consumia muito mais do que o resultado que dava. Então, assim, esse antes tu tinha, eu vejo que a tua principal diferença ali, o antes é um perfil de cliente X e depois um perfil de cliente Y. Tu consegue enxergar isso daí, que essa diferença de cliente que tu atendia, diferença de foco, até por uma questão de estratégia, foi onde fez a diferença? sim, com certeza. A gente atendia, na verdade, antes da mentoria, a gente atendia o que vinha, né? Chegou, tô dentro, vamos embora. Mas a gente atendia muita residência.
residência pequena, comum, serviços pequenos, né? E a partir do momento que a gente virou essa chave assim, do perfil do cliente, falou, não, vamos atender empresas e condomínios. E, não, e assim, né, Então, gente, só fazendo para quem não conhece a metodologia por dentro, né? Não que é errado atender residência, só sim, que o resultado normal de uma residência, ele é baixo, então ele faz sentido para alguns modelos de negócio. Ele faz sentido para uma empresa de monitoramento, faz sentido para uma empresa de locação de equipamentos de ticket mais sim, baixo, mas não faz sentido para alguém que tem uma estrutura com CREA, com CFT, com NR10, com tipo assim, o cliente não paga, né? Então não é que a gente não sim, atende, é que, beleza, se o cliente pagar os meus custos, eu atendo. Só que aí pro mercado residencial a gente acaba ficando muito fora, né? sim, sim. A gente virou a chave por conta disso, né? Para a gente não, passou a não fazer mais sentido atender serviços menores, né? Então a gente começou a filtrar muito isso, né? Não é que Uhum. hoje a gente não atendo a residência, não é isso. A gente busca, claro, residências de alto padrão, porque automaticamente vão ter serviços maiores, a gente faz parte de automação residencial também, né? Mas a gente começou a filtrar bastante em relação a empresas, a condomínios, a residências de alto padrão. Então, hoje é o nosso foco. Isso reduziu muito o trabalho, né? E começou a gerar mais resultado. Eu acho que foi um diferencial muito grande esse filtro, né, de cliente, esse perfil ideal, né, de cliente, vamos dizer assim. E o mais louco, cara, que quando. É que é muito diferente o mundo fora da mentoria do mundo de dentro, né? Tipo, puxando a sardinha. É uma outra forma de pensar, é uma outra forma de tocar a empresa. Principalmente que se a gente for analisar as empresas do mercado, mais de 50% não faturam 30 mil reais por mês, né? Eu não lembro lá agora o número exato, mas se eu não me engano é 50 e alguma coisa, faturam menos de 10 mil reais por mês. Isso é fatura. Se o cara pegar e ver o lucro que ele tira, na realidade ele ganha menos do que ele ganharia se trabalhasse para alguma outra pessoa. Então, tem a ver empreendedora, mas não consegue ter resultado. E quando a gente fala, ou quando eu falo nesse tipo de coisa, principalmente em conteúdos gratuitos, nas aulas ou em rios, alguma coisa, eu tenho muito aquela objeção assim: ah, não tem problema, deixa que eu atendo. Ah, é bom mesmo, porque eu atendo todo mundo. Né? Até atrás, teve um comentário falando assim: ah, logo, logo fecha as portas. Então, é que na cabeça geral eu tenho que atender todo mundo. Eu sou obrigado a atender todo mundo, que senão eu vou sair do mercado. E é exatamente o contrário. O fato de eu atender todo mundo é o que é uma grande chance de eu não evoluir no mercado, né? Tendo em vista que, cara, já diz o ditado, né? Quem abraça todo mundo não aperta ninguém. Se fosse assim, todo médico era clínico geral. Se fosse assim, todo É, engenheiro fazia tudo, mas não, pô, tem um cara que é especializado em elétrica, outro em estrutura, outro em hidráulica. Então, é engraçado que quando eu puxo esse assunto, eu vejo que a maioria acha que, não, cara, eu tenho que atender todo mundo. E eu sei que para quem entra nos programas, no acompanhamento, eu sei que é um desafio. Isso foi um desafio para ti? Ou qual foi o maior desafio de Pô, eu escuto muitas vezes assim do aluno. Pô, cara, mas eu vou deixar de atender o cliente e para atender outros, eu vou ficar sem serviço? Como que é isso? Cara, como é que foi esse desafio de mudança aí para ti do perfil de cliente? a gente teve que mudar a mentalidade, né? O primeiro passo foi a mentalidade, justamente pensando nisso, porque, como você falou, às vezes o cara tá bitolado naquilo que ele acredita ou que ele acha e não consegue ir para frente. Então, quando a gente entrou na mentoria, que começou a surgir essas coisas novas, eu falo a gente porque trabalha. Hoje a gente tem alguns colaboradores, mas era eu e minha esposa, né? Então a gente teve que mudar a mentalidade no sentido de, cara, eu preciso. Não esquecer o que eu já sei, né? Mas eu abri a mente para aprender algo novo. E às vezes a dificuldade do ser humano, vou dizer assim, é entender que aquilo que ele sabe não é suficiente para ele continuar avançando. Aquilo que ele sabe, por exemplo, o que eu sabia antes da mentoria foi suficiente para me levar até
esse ponto de partida ou ponto de chegada. Uhum, Dali para frente, não dava para continuar só com o que eu conhecia, eu precisava aprender algo novo. Então, a gente teve que abrir a mente, falar, cara, a gente precisa olhar para isso aqui. E por mais que eu não concorde com alguma coisa, que não foi o caso, mas que eu não concorde com alguma coisa, eu vou seguir isso aqui porque é um modelo que está dando certo. Ou eu preciso testar isso aqui para ver se vai ser melhor do que eu já fiz. Então, e eu acho que o empreendedorismo é muito isso, né? Não só na área de segurança eletrônica, mas eu acho que em uhum. qualquer segmento, os empresários precisam testar novas soluções, novas tecnologias, novos métodos para poder conseguir evoluir, porque às vezes você está fazendo de um jeito que esse jeito só te leva até um ponto. Para você chegar no segundo nível, você tem que fazer de um outro jeito para conseguir evoluir. Então a gente vai aprendendo dia a dia, né? Pô, e principalmente assim também, né, Vinícius? Testar algo que tenha alguma referência, né? Porque, pô, eu vejo assim, ó, eu comecei em 2007 a empresa, mas eu estou no segurança eletrônica desde 98, trabalhando, prestando serviço para alguém, tentando evoluir dentro da empresa, né? Eu era meio que um parceiro, quase que um sócio dele lá, porque a gente achava resultado e tal. E eu não conseguia colocar um monte de coisa em prática. Então, se for olhar, cara, eu fui de 98 até 2014, mais ou menos, patinando. Então, vamos arredondar aqui, cara, no mínimo 15 anos patinando. Aí, quando veio metodologia, quando na época não existe um método, na época era como eu faço, e aí depois com consultoria, com mentoria, que eu falei, pô, preciso colocar no papel, preciso tirar da minha cabeça e colocar no papel o passo a passo, né? Que aí se criou a mentoria, se criou o método verde de segurança eletrônica, modelo de proposta STF, radar de 8 pilares, todas essas ferramentas que a gente utiliza. Mas hoje é muito mais rápido eu ter resultado. Por quê? Porque, pô, já fiz um monte de coisa errada e já fiz um monte de coisa certa. Então, já tenho uma noção. Então, esse ponto desse acompanhamento, dessa mentoria que é importante, né? Inclusive, eu, quando comecei lá em 2019, falar, cara, eu quero começar a vender consultoria. Fui procurar pessoas que já vendiam consultoria para errar menos. Sim, Então, eu acho que sim, o ponto é, pô, eu não posso confiar assim 100% no que o cara tá falando, porque a minha realidade de Joinville é uma, a tua realidade de Macaé é outra. O meu histórico de sim. vida é um, o teu histórico de vida é outro. Então não dá de pegar, isso daqui funcionou para o Wagner, eu vou aplicar 100% funciona. Não, talvez tenha que ter algum ajuste. Então a gente não pode Sim. confiar 100%, mas assim, cara, esse é um caminho que tende a dar certo, né? Quando eu coloco lá no Waze ponto de início, ponto fim, ele mostra um caminho que tende a dar certo. Tem horas que dá errado? Tem horas que dá errado. Tem horas que tem um buraco ali na pista que não está reportado no Waze ainda? Sim. Mas assim, pelo menos a gente já Tem que mudar tem a rota, né? um caminho a seguir, né? Já tem uma referência, né? Não é do nada, né? Sim. É o que eu te falei, a gente tem que ouvir quem está dando certo, né? A É, gente tem que ter a referência que dá certo. E eu aprendi muito isso nesses últimos anos, né? Que não adianta ouvir todo mundo, a gente tem que filtrar, a gente tem que ter um filtro de que a gente vai ouvir várias pessoas, mas a gente tem que primeiro analisar quem está falando. sim, Se quem está falando tem resultado, dá certo, pô, beleza, essa pessoa tem algo a me oferecer, a me ensinar. E filtrar, cara, fazer o que faz sentido, o que não faz. Porque, igual dentro da mentoria, né? A gente tem várias pessoas dentro da mentoria que eu aprendo muito, cara, com eles também, né? Porque às vezes eles estão passando por situações parecidas com a nossa. Às vezes a gente até tenta, às vezes, pegar uma estratégia que a pessoa usou, mas não dá certo com a gente, dá certo com ele, mas com a gente não dá certo. E tá tudo bem, é normal, cada um tá, como você falou, né? Cada um tá numa cidade, um estado, né? Tem pessoas de vários estados do Brasil na mentoria, mas a gente vai aprendendo um com o outro, mas também vai entendendo que é, existe estratégias, existem métodos, né? Por exemplo, aprendi muito dentro da mentoria e aprendo, né? Hoje a gente faz a mentoria mais de perto, né? E graças a Deus tem sido muito bom para gente. Mas às vezes o que a pessoa aplica lá para mim
não vai impactar aqui, serve para ela, mas não serve para mim. Então a gente aprendeu a filtrar um pouco isso e, claro, testar, pô. Tem que testar. Se não testar, não vai É, saber se funciona ou não funciona, né? e assim, né? Métodos de fazer tem um monte, até eu mesmo falo, né? Cara, não estou dizendo que eu estou certo ou que eu estou errado, estou dizendo que é assim que eu fiz e é assim que eu entendo que é o melhor caminho, mas vamos Verdade, testar? você fala a E aí, verdade isso. e aí tem várias coisas dentro, né? Então, até a gente estava recentemente numa mentoria individual, né, na tua consultoria, e assim compartilhando, eu falando sobre modelo de contratação terceiro ou CLT, né? E eu ainda comentei contigo, Sim, cara, para mim, terceiro é o melhor modelo de negócio que existe de acordo com as minhas experiências e tudo que aconteceu e tudo que eu já vivi. Mas sim, não tem como eu te enfiar a goela abaixo e dizer assim, cara, trabalha tudo com terceiro. Não, porque o mercado pode ser misto, dependendo da tua realidade, faz sentido. Até para mim faz sentido ter vários CLTs de confiança e ter equipes terceiras, né? Então a sim, gente tem que entender que cada empresa é uma empresa, cada empresa é um organismo vivo. Porque cada pessoa que está dentro ali dela é o que faz a empresa viver, porque não depende só do Vinícius Chimenez. Depende de ti, da tua sim, esposa, depende da tua equipe. Então, muitas vezes sim, assim, pô, deu certo para um fazer de um jeito, para ti não vai dar, ou para ti vai dar mais certo ou mais errado. Cara, por causa de todo o contexto, né? Toda a bagagem que tu traz, todo aí o que a tua equipe te auxilia. Então, varia muito. sim, Por isso mesmo que eu vejo assim, o campo de batalha não tem o que se discutir. Porque eu posso discutir resultado e falar assim, pô, o cara teve resultado, ou o cara não teve resultado, mas eu tenho que saber qual é o campo de batalha dele, como que ele colocou isso daí em sim, prática, né? Ou se ele realmente está entendendo como o mercado está funcionando. Porque, cara, 2007 para cá, o mercado mudou muito. Muitas coisas que Pô, existiam lá não existem mais hoje. Muitas soluções que a gente nem fazia ideia, hoje é o que está no mercado. Então, por isso que eu vejo assim a mentoria como como um organismo vivo também, porque o grupo se ajuda, né? Cada um está vendo as soluções vindo de um lugar diferente e sim. acaba se ajudando, né? Sim. Como eu falei, eu aprendo muito com eles também, né? Com o pessoal. E você falando de mudança, eu até lembrei que na época que comecei, era aquelas microcâmeras, né? Pequenininha. Aí tem um rapaz que trabalha com a gente aqui, que esse dia foi fazer a manutenção, acho que num condomínio, se eu não me engano, numa empresa. E ele falou, rapaz, essa aqui eu nem vi. Eu nunca vi isso aqui. Trocava lente ainda. Tu comprava a É, lentezinha de 2,8, 3,6, isso, 6,12. isso. Você trocava a lente. Aí eu até brinquei com ele, falei, rapaz, isso aí é das antigas. Pô, Isso aí é do cara. técnico raiz, né? Os Não, cara, isso novatos pra mim já é não pegaram Nutella, isso. cara. Raiz tem outras coisas bem pra trás disso daí ainda. É, também, né? 98, as coisas eram bem diferentes ainda, cara. É. Tu Mas já aí, viu por exemplo, time-lapse na tua vida? Tu já viu time-lapse? Tu já usou time-lapse? time-lapse, Gravação cara, em fita VHS? sim, cara. Acho que na época a gente tinha um. Como é que era o nome? O nome era time-lapse? Eu não me lembro, Era não. Mas que time-lapse? gravava na fita, né? Isto, Eu isto. não lembro do nome, mas gravava na fita, cara. Quando a gente começou, eu acho que estava na época de mudança, tinha as placas, 2007 já tinha começado placa de captura. placa de captura, mas tinha essa questão da fita, assim. Ainda, Mas ainda, estava ainda nesse tinha, ainda processo tinha uns de perdidos. O mudança, problema não era né? gravar na fita. O problema era achar alguma gravação. Nossa, Deus, nem fala. Mas aí eu dei o O, exemplo desse rapaz, o que que é, acontece? Eu falei da questão da transformação, né? Do hum, propósito. E a gente tem um entendimento que, como eu falei, a gente precisa começar dentro de casa, né? Então a gente preza muito o pessoal que trabalha com a gente, a gente dá valor, né? Entende que quem faz a empresa são pessoas, né? uhum, Então quando você tem pessoas idôneas, de caráter do seu lado, a gente tem que dar valor. Então a gente busca começar essa transformação aqui dentro, né? Não só financeiramente falando, né? Que todo trabalhador diga o seu salário. O cara tem que receber o salário dele no final do mês, isso aí é indiscutível. Mas eu dei o exemplo desse rapaz porque quando ele veio trabalhar com a gente,
Ele trabalhava numa portaria, né? Condomínio que a gente atendia, eu já conhecia ele da igreja também. E aí a gente começou a trazer ele para poder fazer uns freelance, né? No horário de folga dele e tal. E aí ele tava um pouco mal em relação a problemas familiares, a outra empresa estava deixando ele na mão, não pagava, enfim, sérios problemas. E aí, quando ele começou a trabalhar com a gente, além do serviço, a gente começou a acompanhar ele, né, e dar instrução e tal. E aí, alguns meses depois, eu chamei ele para conversar, a gente sentou para tomar um café. Eu falei, cara, como é que era a sua vida antes de vir para cá? Aí ele começou a falar, né, pô, cara, tinha muito problema com isso e aquilo, pô, tinha vários problemas em casa, porque querendo ou não, o cara levava o problema do trabalho para casa. E aí começava, tinha problemas com a esposa, enfim. Aí ele começou a falar sobre isso, né? Sobre as dores, as dificuldades dele. Eu falei, cara, e agora? Como é que você tá aqui? Ele, pô, cara, tô bem, pô. Tô bem com a minha família, graças a Deus, tô prosperando. Aí ele começou a falar de algumas conquistas que ele teve financeiramente, de bens e tal. Eu falei, cara, então, se tu for embora amanhã, eu não quero, mas se você for embora amanhã, o nosso propósito aqui foi alcançado. Aí ele ficou me olhando, eu falei, não, não quero que você vá embora, não, tô te mandando embora, não, ao contrário, quero que você fique. Mas, como propósito, cara, o propósito foi alcançado. Pô. Uhum. É isso que a gente busca, a satisfação não só do cliente, mas de quem está dentro da empresa, trabalhando com a gente, né? Porque, graças a Deus, assim, a gente tem uma equipe boa, cara. Os cara abraçam a causa, cai para dentro. Então, assim, eu quis compartilhar isso porque talvez alguém que vai escutar, né, fala, pô, isso aí é da boca para fora, isso, aquilo. Mas eu acredito que a gente tem que ser exemplo daquilo que a gente fala, né? Porque É, falar até papagaio fala, né? É, Mas, não é só aquela visão de empresário opressor, né? Não, é realmente ter uma empresa que, por mais que diga, ah, a empresa é família ou não é família, enfim, não importa isso daí, mas, cara, que realmente as pessoas que estão com a gente também estejam bem, né? sim, Porque senão com não faz certeza. sentido, cara, não faz sentido como sociedade, não faz sentido como pessoa, não faz sentido de forma nenhuma. É isso. É isso aí. E assim, né? Falou de equipe. A equipe que atende o cliente da LVG de 2007 é diferente da equipe que atende agora. Talvez até as pessoas sejam as mesmas, mas o conhecimento e o desenvolvimento é diferente. Então, muitas vezes o cara quer evoluir, quer desenvolver a equipe, quer desenvolver a empresa, mas não desenvolve a equipe, né? E aí, Sim. novamente, eu falo do que eu escuto do mundo de fora, né? Eu escuto só para entender o que o mundo tá falando, mas não trago para dentro. Mas é importante, aqui nesse ambiente, como a gente está compartilhando com quem não conhece o todo, de, por exemplo, ah, pô, mas vai treinar e o cara vai sair. Ah, vai treinar e o cara vai virar concorrente. Ah, vai treinar e o cara vai te sacanear, não sei o que lá. E esse é o primeiro passo para a empresa não dar certo, porque se tu não consegue confiar nas pessoas que estão ao teu lado, em treinar e desenvolver, como que tu vai desenvolver a empresa, né? Que desafio que É. tu teve, Vinícius, nessa questão da gestão e do treinamento da tua equipe, no desenvolvimento da tua equipe? Cara, eu acho que o nosso desafio maior é hoje é em relação ao tempo de parar para treinar e tal. A gente faz isso, né? A gente tem buscado investir em treinamento. Inclusive, a gente tem uma boa parceria com o fabricante, que ele vai mandar um técnico para nossa empresa para treinar a nossa equipe, né? Seja na Uhum, área comercial, na parte técnica. Então, a gente está conciliando a agenda com a fábrica, né? Para eles mandarem um técnico da fábrica para cá, para poder treinar a nossa equipe. Mas, às vezes, graças a Deus, assim, o pessoal que a gente tem hoje, eu vejo que não. Como é que eu vou dizer? Não teve dificuldade de entender o propósito da empresa. Então, a gente conseguiu implantar uma cultura, eles conseguiram absorver a cultura da empresa e a dificuldade em si é o fato do cara entender que ele não pode depender só da empresa. Ele uhum, precisa fazer por si só. uhum, Exemplo, o cara não faz uma faculdade no horário de trabalho dele. Ele não vai fazer um curso técnico durante o horário de trabalho. Ele vai fazer.
depois do horário, de manhã, hoje é online, tem muita coisa online, o horário que ele quiser, menos no horário de trabalho dele. Então, alguns pontos, né, algumas pessoas às vezes têm dificuldade em entender isso, de que ele precisa se capacitar em paralelo à empresa. Porque não é, por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa, claro que eu represento a empresa. Uhum, Estou falando Vinícius, mas poderia ser qualquer outro colaborador. Ele está num cliente representando uma empresa. Só que quando ele está executando lá, não é só a empresa. Quando eu estou executando, é o Vinícius que está lá. Tanto que, por exemplo, a gente tem cliente que fala, pô, manda o fulano para cá, manda o Fábio, manda o Júnior, manda para cá, porque gostou da pessoa, porque a pessoa uhum. tem a dedicação de estar ali, de fazer com excelência. Então, a dificuldade, às vezes, que a gente tem é de deles entenderem isso, de que precisa se capacitar fora daqui, precisa Porque a buscar esse capacitação é conhecimento, deles, né, cara? A gente não tira é isso deles, né? deles. Não é Ex- beleza. A gente, como empresa, a gente vai usufruir disso daí também, mas a capacitação é deles, não é nossa. É deles, exatamente. Se amanhã ou depois eles decidirem ir para uma outra empresa, eles vão por conta da capacitação deles. Uhum, Não por aquilo que a empresa oferece, é por uhum. aquilo que eles podem oferecer. Então, eu acho que uma dificuldade que a gente tem às vezes é isso, da pessoa entender que, cara, eu tenho que sair da empresa, eu tenho que ler um livro, eu tenho que estudar, eu tenho que assistir uma aula. E, cara, eu falo com eles aqui que no meu tempo, meu irmão, quando eu comecei a trabalhar, o cara me deu uma caixa desse tamanho, cheio de manual de cerca elétrica, central de alarme, DVR. Vai estudar isso aqui, irmão. Eu passei uma semana só lendo o manual, agoniado. Hoje o cara entra na internet e tem lá tudo pronto. Tem muita informação. E eu pego muito no pé deles em relação a isso, porque, cara, a gente tem que se capacitar o tempo todo. Show. Tem que se capacitar o Ô, tempo todo. Vinícius, indo pro final aqui para não ocupar mais tanto o teu tempo, eu quero que tu faça um paralelo entre o que era a tua empresa lá no começo, o que ela é hoje, 5 anos depois, né? A gente está indo para 5 anos juntos. E o que tu espera de 5 anos para frente? Então, pô, o que que ela era, né? Como que era a LVG, como que ela é hoje e onde tu acredita que ela vai chegar nos próximos 5 anos, cara? Cara, É doido isso, né? Cara, é só eu cinco acho anos, assim, cara. É só cinco fazendo anos, tá? 5 anos, cara. E, pô, a gente tem assim, vivido coisas extraordinárias aqui profissionalmente, né? Mas, fazendo uma analogia do que você falou, é como se antes da mentoria a gente fosse um Fusca. Hoje, com 5 anos de mentoria, eu acho que a gente pode dizer que é um Corolla e Pô, eu um espero nos Corolla. próximos 5 anos me tornar uma Ferrari. Porra, um Corolla, pô, um Vovorola, então, pô, vamos para um carrinho Corolla não mais. quebra, né? Corolla Hã? não quebra, É anda verdade, né? muito. Ó, é uma boa colocação. Corolla não Corolla quebra. não quebra, Corolla anda bem, é confortável. Cara, assim, eu vejo assim como hoje comparado ao que é. Na verdade, não tem nem como comparar com antes, cara. É totalmente diferente. É o que a gente tem vivido aqui. A gente tem desfrutado de grandes projetos, projetos que eu acho que eu nunca tinha pensado em pegar, vamos dizer assim, né? Há anos atrás, né? Não imaginava pegar projetos dessa proporção. E a gente, graças a Deus, tem dado certo, tem dado conta, né? Eu falo que assim, a nossa equipe é muito boa, porque, cara, a gente pega uns projetos grandes e a equipe dá conta de fazer. Claro que a gente tem um cronograma, né? Se organiza ali para conseguir dar conta dos projetos que a gente está em andamento. Hoje a gente está com mais ou menos uns 7 projetos grandes em andamento. Quando tu fala, vamos metrificar, se tu se sente confortável. Quando tu fala grande, o que é? Porque um projeto grande para o cara que fatura 10 mil por mês é um projeto de 10 mil. O que que é grande para ti hoje?
Qual que é a tua referência de um projeto grande? Cara, hoje a gente está com alguns projetos acima de 250K. Legal. Tem alguns que estão acima de 300K, mas a maioria está abaixo de 300, em torno ali de Tu 200K. entende o porquê que eu te perguntei isso, né? Porque muitas vezes quando a gente fala Sim. grande, para o cara que fatura 10 mil, talvez um projeto de 10 mil é grande, porque é um mês de faturamento dele, né? Cara, Talvez eu estou falando que é grande, mas tem gente que vai ver e vai dizer, não, esse projeto é pequeno, pô, e tá com tudo certeza bem. tem gente dentro da mentoria, pouco. Nesse nível aí, eu acho que a gente está num nível de projeto grande na grande maioria das empresas. Mas talvez eu pegue uma empresa muito maior do que as nossas e boto a minha no meio e o cara fala: Ah, cara, isso daí é do dia a dia. E olha só como é É, importante a gente trazer esse assunto, tá, Gimenez? Como a gente perde Por isso que eu te falei da referência. Olha só como a sim, gente sim. perde a referência. Pô, cara, com certeza, tu imaginava em 2007 tu tá falando de projetos de 250 mil? Imaginava nada. É que eu vejo Tá. hoje com o meu sócio, muitas vezes ele chega para mim assim, pô, cara, fechamos um projetinho ali, mas é 30 mil. Eu falo, cara, projetinho, 30 mil, pô. 30 mil, cara. Não é um projeto ruim. Claro, pô, a gente já fechou projetos maiores de 1 milhão. Nosso limite foi um É, eu ali tô que bateu falando. no 1 milhão, né? Então, claro, quando eu comparo com 1 milhão, 30 mil é pequenininho. Mas, cara, não é pequeno. Muitas vezes na nossa cabeça é meio que, é 30 mil. Mas não é, cara, é 30 Pô, mil. Né? 30 Então, conto, né? eu tenho certeza que o Vinícius de 2007 levantaria a mão para o céu, fechar um projeto de 30 mil, e o Wagner de Não, eu levanto hoje 2007 também, eu. levantava a mão para o céu e falava, cara, resolvi meu mês com esse orçamento. Então, Claro, pô. olha só o porquê que eu falei, cara, compara 2007 com agora, com depois. Se É, 2007 para cá já é difícil a gente conceber, imagina onde a gente pode chegar. sim. É, cara, eu pego esses projetos, por exemplo, quando a gente fecha esse tipo de projeto, eu falo, cara, esse aqui vai ser os menores projetos que a gente vai fechar. Esses serão os menores. Pô, 200 conto, esse aqui vai ser o menor que eu vou ter na empresa. Porque, cara, vão vir grandes projetos, vão vir projetos muito maiores. Hoje é grande, amanhã talvez seja de médio porte e num futuro breve vai ser pequeno, em nome de Jesus. Porque Ô, é o Vinícius, que você falou. Pode falar. não, não, conclui, conclui. É o que você falou, tipo, é a realidade de cada um. Pô. Hoje a minha realidade, cara, a nossa realidade é que é um grande projeto e a gente levanta a mão pro céu, agradece a Deus, mas eu declaro sempre que vai ser o menor. Esse vai ser o menor projeto. Vai ser os Sabe, menores. sabe o Nós que que eu ia teremos falar projetos muito agora? maiores. Aí na cabeça de quem tá fora deve falar assim, pô, ele deve ter 20 pessoas na equipe para conseguir fazer isso daí. Quantas pessoas tu tem na equipe técnica, vamos dizer, conta CLT e terceiro que eventualmente tu contrata para tocar esses projetos? Cara, hoje a gente toca, num geral, às vezes com 4, 5 pessoas. Cara, e tem empresa que com 4, 5 pessoas não consegue faturar 50 mil. Qual que tá a 4, 5 diferença? pessoas. Eu estou falando de equipe técnica, né? Pessoas Equipe de técnica, campo. não, equipe Hoje, técnica, equipe CLT técnica. e equipe aqui nós somos em 6. Mas aí tem terceiros que a gente traz também para poder ajudar às vezes quando precisa, né? Mas, cara, é o que eu falei, pô, os caras entenderam o propósito e trabalha, meu irmão, com alegria, tá com disposição de trabalhar, leva a sério o trabalho, não fica de conversa fiada, não tá sendo, dificilmente você vai, um cliente vai ver um técnico nosso de conversa fiada no celular, mexendo no Instagram. Cara, não vou dizer que nunca vai acontecer, mas Hum. é muito raro. Quando os caras estão no telefone, estão vendo alguma coisa em relação à instalação, à integração, tá falando com a gente, ou às vezes está num cliente, às vezes está até respondendo um outro cliente, dependendo do que seja. A gente tem uma confiança boa no pessoal que trabalha com a gente, os caras cai para dentro mesmo. Pô, a equipe às vezes a gente atende muitas vezes Barra da Tijuca, Caxias, que, pô, 3 horas, 3 horas e meia daqui. Os caras saem daqui 5 da manhã. Normalmente, quando é um serviço maior, que a gente aluga um hotel para os caras ficar e tal, eles ficam
num hotel legal, né? A gente não deixa eles em qualquer lugar, dormindo em obra, pô, mano. Nunca dormiram em obra, nunca mandamos o pessoal para dormir em obra e muitas pessoas que vão executar os serviços nas obras que a gente faz, os caras dormem na obra. Arruma um lugar para tomar banho, cara, a gente não faz isso, a gente deixa eles no hotel. Mas assim, às vezes faz bate e volta, sai daqui 5 da manhã, chega meia-noite, 11 da noite, 1 da manhã, e no dia seguinte está com sangue nos olhos para cair para dentro, chega no horário comercial e vai para cima. Então, Cara, assim, a agora gente eu dá quero, valor. agora eu quero o teu ponto, cara. Como tu conseguiu isso daí, cara? Porque tu sabe que essa questão dessa tua equipe não é algo normal, não é algo comum. Como que tu imagina que tu conseguiu lapidar e conseguiu desenvolver essa cultura, esse propósito com a tua equipe atual, cara? De onde que saiu isso daí? Cara, eu vou ser sincero, vou ser bem verdadeiro. Eu Essa é a acho que, ideia. cara, é Deus, pô. É Deus, porque eu não teria capacidade para fazer isso. Eu falo que, assim, a gente tem. Como é que eu vou falar? Pô, tem estratégias, tem técnicas. Pô, a gente tem um propósito bem definido. Mas, cara. É Deus, pô. E os meninos são bons, são homens de Deus. Então, eu acredito que eles entenderam o propósito, enxergaram isso como um propósito de vida. Falaram, cara, vou para cima. Eles enxergam futuro dentro da empresa, né? A gente pô, é micro, né, cara? A gente é Uhum. pequenininho, mas pô, a gente tem um projeto de crescimento para a empresa, a gente tem um projeto de crescimento para eles dentro da empresa. Eu tenho assim como desafio assim pessoal meu de a empresa crescendo, vai ter cargos maiores e eu quero que eles estejam nesse cargo. Então, claro que eles precisam se capacitar para isso. Eu falo isso para eles, falo, ó, vocês precisam se capacitar. Porque eu pego no pé deles para eles estudarem fora daqui. Cara, faz um curso técnico, vai se capacitar, busca informação, porque quando o cargo surgir, você precisa estar pronto. Eu não posso te esperar depois que a oportunidade Sim, surgir. sim. E se vocês não estiverem pronto, eu vou ter que trazer alguém que esteja de fora. Eu não quero fazer isso, mas em algum momento talvez vai ser necessário. Então, assim, a gente mostra para eles que há possibilidade deles crescerem com a gente. Sabe? Assim, Wagner, eu quero ter condições financeiras, eu quero, meu irmão, ganhar bem, eu quero ter condições de comprar o que eu quiser sem pensar no preço, eu quero chegar nesse ponto. Mas eu quero que eles também cheguem nesse ponto, você entende? Eu quero que a gente cresça junto, pô. Top. Os caras, por exemplo, tem um rapaz que está comigo aqui já há 5 anos, pô. Pô, não tem como não valorizar esse cara, pô. Não tem como não honrar ele. Show. Cara, mas assim, ó, dando até um feedback, né? É exatamente esse teu posicionamento de mostrar para eles o caminho, de mostrar para eles o futuro que eles podem ter, que faz essa diferença, porque tem muito cara que diria a mesma coisa, né? Pô, mas espera aí, Deus, eu também acredito em Deus, também honro Ele, também tento ser o mais justo possível, mas talvez esse cara não tá mostrando para a equipe o verdadeiro propósito, né? O Sim, verdadeiro lado, né? Não é um tá, conjunto de não tudo, tá né? orientando junto, né? Não tá mostrando qual que é o caminho que podem chegar junto. E quando eu olho para a tua empresa e vejo isso daí em você e na tua esposa, eu vejo muito isso de, cara, estamos alinhados dentro do mesmo propósito. Sim. Vinícius, Eles entenderam, cara. Eles me entenderam e conta, me assim, conta agora o seguinte: Vinícius Gimenez, pessoa física, cara, o que mudou na tua vida de lá, do cara que começou com o primo, depois abriu uma empresa que deu errado, né? Deu errado a primeira, deu errado a segunda, recomeçou a segurança eletrônica. A gente se conheceu em 2020. O que que mudou? Quais foram as tuas conquistas pessoais aí nesse período em que a gente está junto, cara? O que que tu destacaria assim, cara? Isso era algo que talvez eu não teria chegado sozinho. rapaz, não olha não, hein? Cara, comprei minha casa, pô.
top. Pô, cara, o dia que tu me falou que tu comprou, tu agora me arrepio de falar. O dia que tu falou, cara, eu saí da nossa reunião e eu fui falar pra minha esposa. Eu falei, cara, o Jimenez comprou uma casa. E não só uma casa, né? A casa em que era teu escritório, né? Não, cara, a Ah, gente ia não, tá certo. Tu comprou uma outra, né? a gente tava pensando em comprar aqui, né? Só que aqui é um lugar é espaçosa a casa, só que não é o que a gente estava procurando, sabe? E a gente estava cansado de morar na empresa, pô. Saquei. Não dava. Então a gente começou a sondar, né? Ah, vamos comprar, vamos. Aí a gente sondou num bairro próximo aqui. E começamos a ver algumas casas e tal, só que, sabe, quando não bate, fala, cara, não é essa aqui. Aí eu botei na cabeça que ia construir. Não, eu vou construir. Larga aí, a gente vai comprar o terreno, vamos construir e tal. Aí, só que quando a gente começou a sondar, a gente entrou numa casa e, na verdade, a gente desencontrou da corretora. Aí paramos em frente a uma casa que estava com a placa de venda e tal, que estava em fase de acabamento. Assim, já estava bem avançado, mas em fase de acabamento ainda. Aí a gente entrou na casa duplex, tá? Falei, caraca, essa aqui eu comprava, esse aqui tá bonito e tal. E aí, só que aí quando a gente encontrou com a corretora, eu falei, não, essa já tá vendida e tal, e também estava muito fora do que a gente pretendia investir. E aí a gente viu um monte de casa, não gostamos de nenhuma, as casas muito apertadinhas e tal. Aí eu falei, não, vou construir, botei na cabeça que ia construir, vou construir. E aí chegou um dia que a gente falou, "Não, agora dá para a gente avançar com isso." Aí a gente procurou a corretora para poder sondar terreno e tal, e talvez iniciar a obra. E aí, um dia antes da gente se encontrar com ela, ela postou uma foto de uma casa que tava, tipo assim, ia bater a segunda laje, vamos dizer assim, uma casa duplex também que ia bater a segunda laje. Aí eu falei, ah, vamos lá ver, né? Aí a gente foi lá ver a casa e tal, pô, um espaço legal. Aí tem uma área de fundo e tal. Ela falou: ah, se você de repente, ele falou que se de repente, o construtor falou que se de repente você quiser, ele cobra mais X reais e ele faz a área de lazer para vocês aqui. Eu falei: cara, tá fechado, tô dentro. Eu ia demorar um ano e pouco para poder fazer a casa. Aí a gente comprou a casa já assim, já em andamento, né? Vamos dizer assim. Demorou um pouco ainda para a gente pegar, mas. A gente acabou fechando nessa casa e, cara, a gente está muito feliz lá. Então, o que mudou de anos para cá foi porque é, a gente usava o dinheiro da empresa como nosso, porque era pouco. Então, o que a empresa bancava não era a empresa, era a gente. Então, a empresa só tinha condições de bancar a gente, e olha lá, e muito mal. E hoje, graças a Deus, a gente tem um prolabore pré-definido, a gente não mexe no dinheiro da empresa, o que é da empresa, o que é nosso é nosso. E graças a Deus, financeiramente, assim, a gente se considera tá instável. Ainda não estamos onde a gente quer chegar, mas, cara, pra gente tá muito bom. E como tá o teu tempo? Porque o cara empreende e aí eu escuto também o correria. Meu, vivo na correria. E aí, como é que tá o teu tempo para as tuas coisas? Eu sei que tu é um cara bem ligado à igreja e tal. Como é que tá teu tempo, tá? Tu consegue hoje conciliar isso daí, cara? Porque é correria, não é? Dizem todo mundo que Sim. um empresário tem que correr e não tem tempo para nada. Como que tu faz isso na tua vida de empresário hoje, cara? Cara, então, a gente, durante o dia na empresa, tem muita coisa para fazer. Nossa equipe ainda é bem reduzida. Mas, assim, eu me organizo, cara. Trabalho até às 18, raramente eu passo do horário, às vezes eu fico até às 7, ajeitando uma coisa ou outra. Se for algo muito urgente, assim, que já tem muito tempo que não acontece, eu passo do horário, mas, cara, normalmente dá 18 horas, a gente fecha a empresa, vou para casa, vou desfrutar da minha casa, da minha família. Não tenho problema, às vezes. Às vezes, assim, acontece, como eu falei, de repente sair um pouco mais tarde, mas, cara,
consigo honrar meus compromissos com a igreja, com outras coisas pessoais também. Mas assim, a correria durante o dia, a chapa é quente, né? Claro que quando eu preciso me organizar para amanhã eu não vou trabalhar, amanhã eu tenho que ir ao Rio para algo pessoal. Então, a equipe toca a empresa aqui, tá tudo certo. Claro que a gente monitora de lá, né? A gente está sempre em contato, articulando o que for necessário, mas eu consigo me organizar, cara. Se eu precisar fazer alguma coisa, ou um dia. Hoje eu precisei vir mais tarde, porque o pessoal ia fazer algo lá em casa. Aí eu precisei chegar um pouco mais tarde. Sim, a empresa está funcionando, tá rodando. Show. Vinícius, para finalizar, eu gostaria que quem está ouvindo isso daqui ou assistindo conseguisse tirar algo útil, algo realmente prático, né? Porque a gente falou muito da vida do Vinícius Gimenez, da vida da LVG, da tua família, da tua equipe. Só que conforme a gente conversou, né? Nem tudo se aplica em todas as empresas, né? Sim. O que que tu hoje compartilharia, tipo, cara, foi isso eu vi dentro da mentoria, foi o que fez diferença e qual é o conselho prático que tu daria para essas pessoas que estão hoje ouvindo esse nosso programa aqui, cara? Cara, a Bíblia fala que, eu não vou lembrar exatamente a palavra, mas o provérbio fala da importância de nós termos conselheiros, né? Que a sabedoria vem da multidão de conselheiros, multidão de Multidão, conselhos. cara, quando tu tava falando do ouvir gente, até eu ia falar, cara, tem uma parte da Bíblia e eu tava tentando lembrar Eu estava até pesquisando aqui, multidões de conselheiros, exatamente isso daí. multidão, deixa eu achar o versículo aqui, mas fala da multidão de conselheiros, né? E eu acho que tudo na vida é isso, de você ter referências. É porque eu estou digitando aqui para achar onde está no Provérbio 14. Ah, depois, enfim, a gente vai investir tempo aqui, eu não vou achar. Quando a gente quer, é difícil achar, né? Mas, enfim, a sabedoria vem da multidão de conselheiros. Então, eu acredito que a gente precisa ter referências de onde a gente quer chegar. Então, você é um cara que eu tenho como referência porque eu quero chegar onde hoje você está. Vamos dizer assim, você chegou no nível que eu falo, cara, eu tenho que chegar onde esse cara está. Então, você tem muito a ensinar para gente. Eu tenho aprendido muito contigo na parte de gestão, de segurança eletrônica, da parte da empresa. Muita coisa mudou aqui por conta da mentoria. Então, isso é uma realidade. Não só os conselhos, mas direcionamento que você dá, pô, isso aqui talvez não dê certo. Coisas que às vezes eu queria fazer, e você, pô, você dá um toque e fala, cara, eu não vou fazer isso aqui não. Então, assim, a gente precisa ter referências e pessoas que direcionam a gente, que dão um destino para a gente, né? E isso seja na parte empresarial, seja na parte espiritual, seja na parte pessoal. A gente precisa de mentores, né? Então, quando a gente tem mentores, tem boas referências, eu acho que isso, como é que eu vou explicar? Isso é porque eu não gosto muito da palavra atalho, mas, Uhum. por exemplo, você traz para mim um caminho que você já percorreu, você já conhece os obstáculos e você já enfrentou eles. Então, você fala para mim como eu passar por eles. Eu não preciso Que não perder tempo. necessariamente é um atalho, né? Não necessariamente é um Não é um atalho, pode ser um atalho. caminho talvez mais longo do que o atalho, mas é um caminho que vai chegar com mais tranquilidade no resultado. É isso aí que eu tô querendo dizer. Você tem as palavras certas. Então, assim, eu vejo que isso é em tudo, né, cara? Isso é em tudo na vida. A gente precisa ter boas referências e eu acho assim que a melhor maneira de se aprender, na verdade, eu acho que existe tem uma estatística que fala isso, que eu vou dizer agora. A melhor maneira de aprender é ensinar. Sim. Então, quando você ensina, o nosso cérebro absorve, se eu não me engano, 90% daquilo que está sendo ensinado. E é isso que hoje a gente vive aqui, por exemplo. Quando eu recebo um direcionamento seu, cara, eu vou na minha esposa, ó, é isso aqui, eu ensino para ela aquilo que eu estou aprendendo.
E isso é em tudo, como a gente falou no versículo bíblico, sobre família, sobre gestão, sobre saúde, né? Porque hoje tem se falado muito sobre o cuidado físico, né? Porque às vezes a pessoa vai para uma academia, ela não está cuidando só do corpo, ela está cuidando da mente, traz vários benefícios além daquilo que ela faz, achando que é só músculo, e não é só isso. Sim, Então, eu acredito que quando a gente tem boas pessoas, boas referências ao nosso lado, a gente consegue evoluir mais rápido, né? Se eu não me engano, tem um estudo que diz que nós somos um pouco das 5 pessoas mais próximas de nós. Então, a gente precisa saber com quem que a gente está andando, a gente precisa saber quem que a gente está ouvindo, porque às vezes a gente está perto de pessoas que, ao invés de ajudar a gente a crescer, tá levando a gente para o buraco. Então, a gente precisa saber filtrar as pessoas que estão ao nosso lado, saber filtrar o que a gente escuta, o que a gente assiste, porque eu acredito que isso faz muita diferença, no nosso dia a dia, né? Então, esse filtro ele precisa tá bem afiado, vamos dizer assim, né? Precisa estar bem alinhado. show. Vinícius, cara, quero agradecer imensamente pelo teu tempo, por tudo que tu compartilhou. Tudo que tu compartilha dentro da mentoria, né? Tudo que tu traz das tuas experiências para ajudar os outros. Cara, espero que esses primeiros 5 anos que se passaram sejam só os primeiros 5 anos de muito tempo que a gente vai ficar junto. Porque, assim como tu falou, cara, eu quero crescer junto com vocês. Tem uma porrada de coisa que eu também não conheço do mercado que eu estou tentando aprender e eu acho que a gente juntos facilita muito mais e com certeza a gente vai evoluir. Então, cara, mais uma vez, obrigado por tu compartilhar aqui, parar o teu tempo, parar a tua empresa para poder de alguma forma ajudar outras pessoas que ainda não chegaram lá e estão nessa busca. E aí, para quem está aí ouvindo ou quem está aí assistindo, reflita um pouco sobre o que a gente conversou aqui. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar vários links de conteúdos, de materiais, de outras aulas, meu contato também, para que, de alguma forma, se esse conteúdo aqui te tocou, de alguma forma você entende que pode ser impactado, que a tua empresa pode ser impactada, conta comigo, vamos trabalhar junto no projeto Verde Segurança Eletrônica, que com certeza a gente pode verdadeiramente viver de segurança eletrônica, né? O sobreviver não é uma opção para a gente. Vinícius, mais uma vez, obrigado por todo o teu tempo e nos vemos em breve. Valeu? Eu que agradeço. Um abraço, Wagner. Deus abençoe. Valeu, tchau, Valeu. cara. Tchau.